Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa, hoje falando sobre o mito. O que é mito? Mitos são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos estes componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Então, pessoal, o que acontece? A diferença básica entre lenda e mito, quem achou outra aula sobre lenda, eu expliquei bem sobre isso, é que a lenda, por exemplo, você vê um cachorro latindo, supondo. Então, por que ele late? Então, a lenda vai contar uma história tentando explicar por que o cachorro late, né? A girafa, né? Uma explicação, eu até usei uma história, uma lenda, né? Por que ela tem o pescoço comprido? Né? Por que o rinoceronte é tão nervoso? Então, várias dessas coisas, por que a cobra rasteja, né? Por que ela é tão longa e rasteja? Então, a lenda ela vai tentar explicar essas origens dessas coisas. Por que as coisas são assim? As criaturas são assim, né? E quanto os mitos, eles vão trabalhar para explicar fatos da realidade. Então, por que existe justiça e como foi a origem da justiça? Ele não vai trabalhar com criaturas, geralmente, né? Ele vai trabalhar com fatos da realidade, desculpa, e também com fenômenos da natureza que não eram compreendidos. Então, por que existe a justiça? Por que existe a medicina? De onde vieram esses conceitos, né? O amor, de onde que veio o amor? De onde que veio a ira? De onde veio o ódio entre os humanos? De onde veio o perdão? Então, eles vão tentar explicar esses fenômenos da natureza e também alguns fatos da realidade. Eles explicam isso. E aí eles vão, claro, como está falando aqui, usar deuses e heróis, né? Como a mitologia grega vai usar muito isso, né? Até um pouco depois a Roma vai usar um pouco dessa questão da mitologia, né? Então você vai ver isso percorrer através dos gregos, através dos romanos, através dos italianos, né? Mais tarde, quando se compõe a nação, eles continuam contando essas coisas. Então elas vão ser muito simbólicas, muito sobrenatural. Eles vão trabalhar para tentar explicar a origem dessas coisas, esses fatos de realidade, dos fenômenos da natureza, e não somente as criaturas em si. Tá? Eles não têm essa preocupação de explicar por que a girafa tem o pescoço comprido. Não, eles estão preocupados em explicar fenômenos da natureza ou fatos da realidade. Por exemplo, porque existe justiça, porque existe medicina, porque existe o amor. De onde vieram essas coisas, esses fenômenos, né? Esses fatos hoje existentes, de onde eles vieram, né? E aí ele vai tentar explicar, tá? Todos estes componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Você vai ver que tem pitadas de realidade, você olha, parece até real aquilo. Ele não vai ser só fantasia. Ele vem com componente de realidade e ali ele incrementa elementos de fantasia e aí vai para o imaginário, né? Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Então ele vai tentar explicar o que ainda não foi explicado, né? Então você vai, por exemplo, explicar assim, por que as crianças fazem perguntas difíceis, supondo, né? Aí vai criar lá toda uma história por que a criança faz perguntas difíceis. Porque as pessoas, porque o homem ele é tão difícil em perdoar, ele vai tentar contar um mito para explicar por que o homem é difícil em perdoar, ou por que criou-se o perdão, e assim ele vai criar algumas coisas, tá? Para poder explicar esses fatos. Características do mito, né? Então, como nós falamos, tem caráter explicativo ou simbólico, como nós falamos, tentando sempre explicar fatos, né? Fatos da realidade, fenômenos da natureza. Relaciona-se com uma data ou com uma religião. Então, sempre vai ter um período ali onde ele vai falar que teve início. E também é uma questão religiosa, né? Ele vai tentar, em alguns momentos, trabalhar com isso.
Procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais como deuses ou semideuses. Então, por exemplo, se você chega na Bíblia, a Bíblia vai explicar que o homem foi criado por Deus, e que Deus colocou tal e tal coisa dentro dele, e o homem foi criando ódio, vai falar de Caim e Abel, essas coisas todas. Ele já explica ali, eles não acharam o suficiente. Então o mito vai pegar, vai tentar recontar as coisas. Não, a origem foi de outra forma, e aí eles vão. Claro que é uma questão de domínio de poder, aquela coisa toda, né? Quem domina a narrativa, quem domina o imaginário, aquela coisa toda, né? Ao contrário da explicação filosófica, que se utiliza da argumentação lógica para explicar a realidade, o mito explica a realidade através de suas histórias sagradas, que não possuem nenhum tipo de embasamento para serem aceitas como verdade. Né? Então você vai ver a Medusa. Como você vai explicar de onde saiu a Medusa? Né? Então eles não têm muito essa questão de embasamento para essas histórias serem verdadeiras. E quem olhasse para ela virasse pedra, né? A questão dos gárgulas. E tudo isso daí são questões de mitologia, né? Por que há aquele símbolo, né, da cobra enrolada no bastão, e tem toda essa questão de mitologia, de origens meio sombrias, assim, que as pessoas acabam acreditando realmente, né? Alguns acontecimentos históricos podem se tornar mitos, desde que as pessoas de determinada cultura agreguem uma simbologia que torne o fato relevante para as suas vidas. Então começou com uma história real, mas eles vão agregando algumas coisas, adaptando para dar uma coisa mais interessante, uma pitada mais interessante para aquela história, e aí ela ganha contornos tão que chamam a atenção das pessoas, que as pessoas querem ouvir esses mitos, né? Todas as culturas possuem seus mitos. Alguns assuntos, como a criação do mundo, são bases para vários mitos diferentes, né? Mito não é o mesmo que fábula, conto de fadas ou lenda. Não. A fábula é para explicar uma situação, né? Conto de fadas também, né? Basicamente isso. E a lenda como eu falei, por que as coisas são assim, por que os seres são assim de tal forma, né? Então o mito ele vai tentar explicar por que as coisas são assim, né? Justiça, amor, conforme nós falamos. Bom, um exemplo de mito, a história de Perseu e a maldição da Medusa, conforme eu falei. A Medusa aterrorizava os vilarejos da Grécia com seus cabelos de serpentes e olhar petrificante. Você lembra que quem olhasse para ela, né, ou ela focasse seus olhos, tentava transformar em pedra. Até que Perseu, filho de Zeus, com a princesa Danae, aceitou o desafio de matá-lo. Protegido por Atena, ele recebeu 3 armas mágicas: as sandálias voadoras de Hermes, o capacete de Hades, que o tornava invisível, e uma sacola para carregar a cabeça da Medusa. Perseu cruzou o mundo até encontrar uma caverna no deserto maldito de Hiperbórea, no extremo norte do mundo. Você vai ver que coloca contornos assim para a história ficar mais interessante, né? Parecendo até real. Mas quando você vê com os elementos, sandália voadora, capacete que tornava invisível, né? Sacola para carregar a cabeça, você vai vendo algumas coisas, elementos assim, que você vai vendo, isso aqui não é real. E aí entra o mito. Bom, mas vamos ver aqui o que aconteceu. Esperou ela adormecer e se aproximou na ponta dos pés, tomando cuidado de olhá-la somente pelo reflexo de seu escudo. Decepou-a num único golpe. Desde então, a cabeça de Medusa se tornou um talismã de Perseu em sua luta contra outros monstros terríveis. Mas nem sempre a Medusa teve essa forma grotesca. Na juventude, ela era uma das mais belas mulheres da Grécia. Então, você vai ver a alegria que ela conduz do imaginário, né? Tudo mudou com o assédio de Poseidon, que a possuiu sobre o chão de um templo sagrado em homenagem a Atena. Irada, a deusa decidiu punir a Medusa e a transformou na célebre monstro. Então, vai ver falando aqui de origens, né? Édipo, a esfinge e o destino. Édipo era um príncipe, filho de Pólibo e Periboeia. Até que foi surpreendido por uma profecia. Um dia ele mataria o pai e se casaria com a mãe. Aterrorizado, Édipo fugiu, determinado a evitar que aquele oráculo se realizasse. Mas ao pegar a estrada, Édipo topou com um estranho, que tentou atropelá-lo com uma carruagem. O príncipe revidou com crueldade, derrubou o homem, amarrou aos pés da carruagem e o arrastou pela estrada até a morte. Mais adiante chegou à cidade de Tebas, onde teve de encarar a esfinge. A criatura com corpo de leão, asas de águia e cabeça de mulher desafiava os visitantes com uma charada.
e devorava sem piedade quem errasse a resposta. Mas Édipo acertou, foi aclamado rei de Tebas, e se casou com a rainha Jocasta. Um dia, um vidente trouxe uma revelação terrível. Pólibo e Periboeia eram os pais adotivos de Édipo. Seu verdadeiro pai era Laio, o desconhecido morto no desfiladeiro. E sua verdadeira mãe era Jocasta. Édipo não conseguiu fugir do destino. O que isso aqui tenta explicar? É o complexo de Édipo, né? Quando um homem vai procurar em outras mulheres características da sua própria mãe. Então, isso aqui vem da mitologia, tentando explicar essas coisas. A própria história aqui do Perseu e da Medusa, né? De falar ali, de enfrentar aquela mulher, tirar o seu pescoço, depois usá-la, fala dessa questão do impossível, e depois conseguir vencer aquela criatura maldita. E aí entra toda essa questão do imaginário, né? De vitória, questão de derrubar o mal. Então, isso vai criando um imaginário de origem das coisas, de onde houve a queda do mal, de onde veio a questão do homem procurar em outras mulheres características de sua mãe, que é o complexo de Édipo. Então, vem várias explicações para a origem dessas coisas, entendeu? Bom, ficamos por aqui, pessoal. Espero que possa ter ajudado. Valeu, até mais.